Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Eu já quero começar perguntando se você está preparado. Semana passada nós falamos sobre os anjos e essa semana nós vamos falar sobre os santos. Nós julgarão o mundo e os anjos. Lembra daquela canção? O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Pois é, essa semana nós vamos estar falando sobre as nossas atribuições no céu. O que nós vamos fazer? Sabe que muitas pessoas, principalmente a turma do Discipulado Inteligente, pergunta: Tia Bel, me conta, será que no céu não vai ser monótono, não vai ser paradão? Pois bem, essa semana fica comigo que eu vou estar falando sobre como nós vamos nos movimentar no céu, ou seja, quais serão as nossas atribuições, nossas responsabilidades, o que é que nós vamos fazer? Será que vai ter muito trabalho no céu? Fica comigo que essa semana nós vamos estar falando sobre isso e eu quero você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal e não ativou o sininho, por favor, faça isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e, como eu sempre falo, seja um missionário digital, apertando o aviãozinho e compartilhando com os quatro cantos da terra essa palavra maravilhosa. Se você quer mergulhar fundo naquilo que Deus tem para a tua vida, naquilo que Deus te chamou para fazer, então você precisa urgente ler a palavra, conhecer os mandamentos, para que você possa agradar o coração de Deus, dando testemunho de um cristão fiel ao Senhor. Então você precisa acessar aqui no descritivo desse vídeo o nosso devocional em PDF, e aí você vai pegar a Bíblia, e aí você vai estudar, e aí você vai crescer, e aí você vai ter um grande desenvolvimento espiritual, que vai ser um sustento, uma base para a tua vida dar certo. Glória ao nome do Senhor, bora que bora. Então hoje, esse tema que está mexendo muito comigo e que foi um tema que me deixou assim, me deixou alerta. Eu quero compartilhar com você já nesse episódio muita coisa boa e eu quero que você fique aqui, fique atento e vamos lá. Hoje o nosso devocional, o tema do nosso devocional é chamados para reinar com Cristo. Então já quero te dizer e já fica ligado aí, você foi chamado para reinar com Cristo. Nós somos co-participante, de tudo isso que o Senhor está fazendo no céu, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, amém? Então esse é o chamado de Deus. Nós vamos ter muito trabalho lá no céu, mas não vai ser um trabalho pesado, um trabalho cansativo, monótono, não, vai ser um trabalho mais que prazeroso e gostoso, vai nos deixar sempre muito feliz em agradar o nosso Pai. Bora lá. O texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, da versão, claro, o que é que você acha? NVT, nova versão transformadora, eu gosto demais dela. Vamos lá, o texto fala assim: vocês não sabem que o povo santo julgará o mundo? E se vocês julgarão o mundo, por que são incapazes de julgar essas pequenas causas entre vocês? Olha que texto tremendo. Tudo que nós vivemos aqui na Terra, gente, presta bem atenção. Todas as experiências que Deus nos faz passar aqui na Terra, essas experiências, elas nos ajudam a vivermos claramente o que será no céu. A Bíblia diz: seja feito na terra como no céu. Se você tem uma vida de propósito, e você foi escolhido por Deus para nascer com um propósito, Ele te deu um destino para cumprir esse propósito, você precisa entender que tudo que você vive aqui na Terra é um prelúdio. Prelúdio é o quê? É o que acontece antes, que te treina, que te deixa motivado para o que vai acontecer no céu. Bora lá. Os teus pais, o teu pai e a tua mãe, a figura de autoridade na tua vida, te ensina a respeito de te submeter à autoridade de Deus, com Deus. Então, tudo que você vive aqui nessa terra, Deus está te treinando para coisas maiores, aquilo que está lá no céu, na eternidade. Então, quando o texto fala, vocês não sabem que o povo santo julgará o mundo? E se vocês julgarão o mundo, por que são incapazes de julgar essas pequenas causas entre vocês? E aí, eu fiz um texto aqui, eu quero ler para você entender uma síntese desse texto. A cidade de Corinto era uma metrópole grega sob o domínio romano, conhecida por sua imoralidade e sua corrupção. A corrupção deles era uma corrupção judicial. Eles eram corruptos e eles eram imorais, ou seja, eles praticavam imoralidade. E o que é, Tia Bel, imoralidade? Coisas erradas na transgressão da lei. Eles transgrediam a lei judicialmente, ou seja,
de forma jurídica e ele transgredia uma lei de forma natural, no dia a dia, trapaceando as pessoas, se aproveitando das pessoas, mentindo para as pessoas. Então eles viviam num tempo de muita corrupção, imoralidade, incredulidade, maldade, assim como a gente viu outros povos no meio de histórias bíblicas que foram destruídos completamente por causa da maldade e da perversidade. Esse povo, eles viviam nesse tempo. Exatamente nesse tempo de corrupção, incredulidade, maldade. Os crentes de Corinto estavam resolvendo suas disputas em tribunais públicos, diante de juízes pagãos. Olha que coisa, como é que você vai ter que se submeter a pessoas que não creem em Deus, que é o que acontece hoje muitas vezes conosco, e que tem leis que são contrárias às leis divinas e são contrárias ao que é razoável diante de Deus. Então eles estavam nessa situação e Paulo, como um fariseu convertido e profundo conhecedor da lei de Moisés e do Evangelho, escreve indignado porque os crentes não estavam exercendo discernimento espiritual, esquecendo que a justiça de Deus já habitava neles. Então eles começaram a serem envolvidos. Ou seja, às vezes a gente está no mundo e as pessoas começam a mudar o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque eles são influências fortes na nossa vida. Então, às vezes o mundo começa a contaminar a gente. A gente até tem essa índole boa, mas infelizmente o mal começa a contaminar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento. Então eu quero te chamar a atenção agora, exatamente para isso, para que você entenda que Deus te chamou para viver o melhor nessa terra e fazer a vontade dele. Ele não te chamou para viver o melhor dessa terra praticando e tomando decisões corruptas e erradas. Então eu quero que hoje você abra teu coração para entender que Deus te chamou para vencer, para crescer, para ser abençoado e para viver o melhor dessa terra, praticando o que é certo, justo, correto, como dizem Provérbios. Você não precisa se envolver em coisas erradas para tirar proveito disso e conseguir dar certo. Você vai dar certo porque Deus te chamou para dar certo. E mesmo que a situação te peça a ser corrupto, a ser incrédulo, continue crendo no Senhor e fazendo aquilo que é justo, correto e bom. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Então, olha, Deus te chamou para reinar com Cristo, com integridade, justiça e lealdade à palavra de Deus. Siga fazendo isso e que Deus te abençoe. Essa semana tem mais. Um beijo grande para você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.